Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu realmente não sei o horário que você está assistindo essa aula, mas de qualquer forma, seja muito bem-vinda, principalmente se essa for a sua primeira vez num aulão aqui comigo no YouTube. Eu sou a Maria Musa, eu te ensino como dominar o ensaio newborn e conquistar uma legião de fãs do seu trabalho. E nessa aula de hoje, eu vou falar como é que você faz para perder o medo de fotografar o recém-nascido. Eu vou te dar 3 dicas práticas e, por último, quem ficar até o final vai ter uma dica bônus aí. Bom, eu não sei se você já me conhece, eu não. Eu sou autora do livro Domine o Ensaio Newborn, estou aqui no YouTube desde 2019, trazendo conteúdo sobre fotografia newborn direto do campo de batalha, com dicas práticas, enfim, a vida real. Sou fundadora do curso Escola de Fotografia Newborn e hoje vou dividir com você parte deste conhecimento aqui que é extremamente importante. Para quem que é essa aula de hoje? Essa aula é para você que vai começar na fotografia newborn, você vai fazer transição de carreira para fotografia newborn, de repente você já trabalha com fotografia de bebês ou até mesmo fotografia de gestante e neste momento você está disposta, né? Acendeu uma luz, virou tua chave ali e você vai dar uma chance, né, para fotografia newborn. Quando eu digo dar uma chance, é parar de olhar um pouquinho para o acompanhamento e olhar para esse potencial que é a fotografia newborn, que é o mercado de fotografia newborn. Você que é mãe e que de repente está aí fazendo transição de carreira, não trabalha ainda com a fotografia profissional, não trabalha com nada de fotografia e está entrando para esse mercado e vai trabalhar com a fotografia de recém-nascidos e principalmente é para você que teve ou tem medo de ter medo na hora de mexer ali com o recém-nascido. Gente, uma coisa que é muito comum, assim, eu tenho 2 filhos, né? A maioria de nós que trabalha aí com a fotografia newborn, isso não é um pré-requisito, que fique muito claro, mas a maioria tem experiência com bebês, já teve filho, tem filho recente. E é o nosso filho, né? É uma sensação, é um jeito que a gente lida com essa situação e com as coisas que acontecem ali no dia a dia. Quando nós vamos trabalhar com a fotografia de recém-nascidos, com a fotografia profissional, fotografia newborn profissional, dá um medinho. Dá um medo, dá um certo receio. E aí é sobre isso que eu vou te falar, vou te trazer 3 dicas de como é que eu lido com isso aqui no meu estúdio, como é que eu ensino as minhas alunas, né, a lidarem com esse tipo de situação para que você consiga realmente evoluir nessa parte aí. Agora, o que é o medo? Ele é um, abre aspas, bloqueador, fecha aspas, de algo que você vai fazer. Então, de repente, você fica, meu Deus, mas eu tenho medo. Até certo ponto, este, abre aspas, bloqueio, fecha aspas, ele é normal, ele é saudável, ele é seguro, ele tem sentido, porque o recém-nascido, ele é muito molinho. Tem sentido. Ele para de ter sentido quando este medo atrapalha você no desenvolvimento da sua fotografia, quando te bloqueia de ir colocar a mão na massa, de repente você está estudando, né? Você está interessada nisso e você que toda hora se dá uma desculpa, né, para si mesma, para não colocar a mão na massa, para não ir ali, para não fazer o que tem que ser feito. É um momento quando o medo está atingindo você dessa forma, você parar e olhar, respirar e falar, pera lá, eu preciso lidar com isso, eu preciso entender o que é que está acontecendo. É por isso que é importante você assistir a essa aula aqui. Inclusive, se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreve. É um conteúdo sobre fotografia newborn que a gente traz toda semana. Essa é a forma que eu e a minha equipe temos de saber se a gente deve continuar com o nosso canal aqui sobre fotografia newborn, esse conteúdo que visa ajudar as pessoas aí de forma totalmente gratuita. Certo? Bem, falamos sobre medo. Primeira dica. Divide minha tela aqui para mim, por favor. Isso. Vamos lá. Parece meio óbvio, tá? Mas não é. Não do ponto de vista que eu vou te falar aqui, que eu vou te mostrar e vou te explicar. Você precisa aprender a interpretar o comportamento do recém-nascido. E aqui tem 2 pegadinhas, né, que eu vou te falar. A primeira delas, quando a gente fala interpretar, é assim, ó.
Quando a mãe fala, e seu bebê dorme? Dorme. O seu bebê é bonzinho? É bonzinho. O seu bebê isso... A mãe, ela fala sobre o comportamento do recém-nascido que ele tem ali no ambiente da casa deles. Ela fala isso de uma forma, uma visão doméstica da coisa. Nós, profissionais de fotografia newborn, a gente não olha para essa visão doméstica. Por quê? Porque a mãe, ela coloca o bebê no berço, ele dorme, ele levanta o bracinho, a mãe acha bonito, ele coloca a mão no rosto, a mãe acha bonito. Não que não seja bonito, mas nós, profissionais de fotografia newborn, a gente quer um pouquinho mais de técnica. E aí, o que acontece? O que a mãe exige do recém-nascido em casa é uma coisa, o que nós exigimos de um recém-nascido durante um ensaio newborn é outra. Então, aqui precisa ter essa discrepância de entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É óbvio que não é para você se assustar, para você entrar em pânico, você achar que você não vai conseguir, você achar que é difícil. Não é isso. Porque se fosse, eu não conseguiria. Várias e várias alunas da escola de fotografia newborn não conseguiam, elas conseguem. Então, se a gente consegue, você também consegue. Que isso fique muito claro. Mas é preciso ter esse discernimento. Essa chave precisa virar para você aqui agora. Porque uma interpretação que os pais dão no ambiente doméstico é uma. Uma interpretação que a gente dá no ensaio é outra. Quer ver um exemplo disso, prático? Fotografando um recém-nascido e, de repente, esse bebê começa com soluço. O bebê começa a soluçar durante a sessão. E aí, se você não estuda e não entende sobre isso, você pode achar que é frio, você pode deixar esse bebê desconfortável, pode não saber como lidar com essa situação. Mas Maria, desde quando o mundo é mundo, soluço é frio, o bebê está com frio, agasalha o bebê. Pergunte para a mãe, seu bebê soluçava na barriga? Não precisa nem ser para a mãe do ensaio que você vai fazer, mas para todas os recém-nascidos ali, pode ser pessoas da sua família, pessoas que você conhece, mães que estão com recém-nascido, bebês até 28 dias. Pergunte para elas. A maioria delas vai falar, sim, soluçava, e eu sentia. Só que na barriga da mãe não tem frio nem calor, é quentinho o ambiente todo. Então, isso tem muito mais a ver com o desenvolvimento do recém-nascido do que necessariamente com frio. Então, olha como a interpretação, ela muda. E aí, quando a gente fala assim, você tem que aprender a interpretar o comportamento do recém-nascido, ele acontece antes do ensaio. Existe uma diferença brutal. E aqui, quando eu estou falando brutal, é de resultado que a pessoa consegue. De quem se antecipa às situações relacionadas ao recém-nascido, daquelas pessoas que não se antecipam, daquelas pessoas que vão na sorte e que não entendem o que está acontecendo ali. Isso faz muita diferença. Então, quando a gente fala, aprende a interpretar o comportamento do recém-nascido, é com base naquilo que ele faz, naquele período de vida, e como isso afeta, influencia o ensaio newborn. É isso. Olha como muda essa visão completamente estratégica. E aí eu te falo uma coisa. Pensa o seguinte, você vai aprender a fotografar um recém-nascido, aí você vai lá para um workshop presencial. Você vai ver um recém-nascido uma única vez na vida e você nunca mais vai poder repetir aquela aula. Nunca mais, porque é presencial, acabou. Este recém-nascido do presencial, dificilmente, tá? Para não falar assim 99% das vezes, ele não vai ter todos os comportamentos que você precisa entender e aprender para identificar um recém-nascido, para bater um olho no recém-nascido. Você precisa ver vários estudos de caso, você precisa entender, é como se você fosse ler um livro que explicasse várias coisas e você começasse a entender aquelas questões do que você esperar de um recém-nascido só. Você consegue entender? Isso é uma ficha que tem que cair, porque a gente precisa se antecipar e entender o comportamento do recém-nascido. Quer ver? Eu vou dividir com você uma... Volta aqui para mim, por favor.
um estudo de caso. Quando eu te falar comunidade, só para você entender, eu tenho lá a Escola de Fotografia Newborn, onde eu trabalho ali com várias alunas, né? Quando eu digo trabalho, a gente está junto, ali são as IFNs, elas se chamam assim as IFN Lovers, e ali a gente divide várias coisas, né? Vivências do dia a dia. E tem estudos de caso pra caramba, e eu vou dividir um com você aqui que pode te inspirar para você entender o potencial disso que eu estou te falando, quer ver? Divide aqui, ó. Isso aqui é lá da comunidade. Essa aluna, ela postou assim, a gente tem o plantão newborn, que é onde eu corrijo as fotos das alunas, e aí uma das coisas que ela colocou no relato do ensaio que ela fez, olha que legal. Presta atenção nisso. Esse foi meu primeiro contato com a fotografia newborn. Só tive noção do quanto ele era pequeno quando eu vi pessoalmente. Olha que bacana isso aqui. Olha essa linguagem dela. O bebê apresentava reflexo de sucção, usamos bastante chupeta, não tinha reflexo palmar, não segurou o coraçãozinho e não aceitava ser colocado de barriguinha para baixo. Olha, volta aqui para mim. Você percebe que ela usou 2 termos técnicos ali? Que, por exemplo, você já deve ter visto fotos newborn do bebê segurando o bichinho, segurando o coraçãozinho. Aquilo ali é um tipo de reflexo que a gente acaba usando a nosso favor durante um ensaio, ativando ele durante o ensaio para que o bebê segure aquele bichinho, segure aquele toy e aí a gente possa fazer o clique. Então, você percebe o quê? É um conhecimento que a pessoa tem, que no caso dessa aluna ela adquiriu antes de ir para o campo de batalha. Então você começa a perceber o quê? Uma clareza no discurso dela, uma clareza na fala dela quando ela descreve como foi o ensaio, como ela descreve como foi a dificuldade, qual foi a facilidade. E olha que coisa interessantíssima, né? Bacana, assim, da gente ver, principalmente para mim como professora. Ela postou esse ensaio e aí a Lu, que trabalha com a gente aqui na IFN, ela até perguntou: Thaís, esse foi o seu primeiro ensaio newborn da vida? Ela falou: foi. E acredita? Ela fez pose, ela acertou ângulo, ela fez uma foto comercial. Olha isso, coisa que às vezes muitas pessoas que estão ali do lado de fora, que não têm esse conhecimento, às vezes fica ali batendo cabeça, fazendo as coisas na tentativa e na sorte, ela conseguiu identificar. Só que aqui a gente está falando de um primeiro ensaio, uma única experiência. Como é que vai estar o desenvolvimento dessa profissional no 10º ensaio? Concorda comigo que para ela atingir o ponto de minha foto está pronta para vender é muito mais rápido? É muito mais fácil? Porque ela já passou por todo um conhecimento. Ela já estudou toda essa questão do recém-nascido. Então, a hora que a pessoa vai lá, ela se sente o quê? Ela se sente segura. Ela tem segurança em saber o que fazer, tem segurança em manipular o recém-nascido. E isso faz total diferença. Então, tem que aprender o quê? A interpretar o comportamento, as características do recém-nascido para que a hora que você vá ali para o campo de batalha com a mão na massa, isso fique mais fácil de você fazer, certo? Aí, aqui uma segunda dica. Essa daqui é surreal. Eu me lembro no meu começo, eu demorava muito com ajuste fino, para você entender. O que é um bolo de cenoura? Presta atenção, tá? Vamos zerar o jogo aqui todo mundo. Vem comigo, acompanha esse raciocínio. Bolo de cenoura é feito de cenoura, bolo de cenoura tem cobertura de chocolate. Ok? Unânime, certo? Certo. Uma pose newborn, ela tem as características da pose e ela tem ajuste fino. Por exemplo, você pega lá a pose onde o bebê está do sapinho, né? Que as 2 mãozinhas aqui. Uma das características da pose do sapinho é a mãozinha aqui no rosto. Concorda? Ok. Dedinho esticadinho é um ajuste fino. Um dedinho assim é falta de ajuste fino. Ó, tá vendo? Ajuste fino. Então, existe. Da mesma forma que um bolo de cenoura. O que é bolo de cenoura? É feito de cenoura com cobertura de chocolate. Quando a gente fala de pose, a gente fala que tem características e ajuste fino. Você entendeu o que é ajuste fino aqui, certo? Ok. No meu começo, por inexperiência, por falta de foco, por falta de clareza, por falta de orientação e por falta de saber o português, claro, real, oficial, eu perdia muito tempo em ajuste fino
recém-nascidos de classificação que não permitiam. Calma que eu vou te explicar. Calma. Muitas vezes fazia a pose, queria deixar aquele dedinho esticadinho e era um recém-nascido que o comportamento dele naquele momento para fazer o ensaio não permitia. Você pega lá, os recém-nascidos, existem 3 classificações de recém-nascidos, que é o comportamento do bebê. Quando você entende isso, você olha para o recém-nascido ali durante a sessão, você fala, eu estou fotografando uma classificação tal, agora eu estou fotografando uma classificação tal. Os bebês mudam, né? Conforme a gente está fazendo o ensaio, muda o comportamento, muda as características, enfim, mas de um modo geral todos eles se encaixam nessas 3 classificações. E aí a hora que você está fazendo isso e você entende que não vai rolar, você não faz o ajuste fino. Porque eu me lembro claramente, anota isso, porque ninguém vai te falar com tanta clareza assim, mas eu ficava fotografando para outros fotógrafos, porque eu me comparava com outros profissionais. Profissionais que estavam na minha cidade, que estavam na minha região, profissionais que eu via na internet que eu admirava o trabalho. Eu ficava o tempo todo querendo aquele resultado. Só que naquela época eu não sabia que existia essas 3 classificações de recém-nascido e nem quais eram as características. Isso fez total sentido a hora que eu descobri. E aí essa é a virada de chave que você tem que ter. Por quê? Em alguns momentos, o ajuste fino não vai ser possível e você vai conseguir fazer fotos bonitas, fotos comerciais, fotos que principalmente entrega. Fotos que realmente deixam os pais emocionados sem perder esse tempo, porque estatisticamente, se a gente parar para analisar os ensaios que são demorados, por exemplo, perde-se muito tempo por falta de conhecimento do recém-nascido e também perde-se muito tempo por ficar fotografando para outros fotógrafos. E aí eu vou te falar um negócio chocante agora. Se você não está sentada, senta. Se você está sentada, encosta. Se está com o fone, bota ele mais pertinho do ouvido. Nenhum fotógrafo vai passar o cartão com você. Real oficial. Não vai. Eles não vão comprar de você. Com todo o respeito, admiração e parceria do mundo, mas dane-se, né? Cada um faz o seu trabalho, cada um no seu. E isso é libertador quando você entende. É óbvio que tem que ter um compromisso com qualidade, é óbvio que você tem que... para você ter essa liberdade, não é nem licença poética, né? Para você ter realmente essa liberdade técnica sem comprometer a qualidade do que você entrega para os pais, você tem que dominar técnicas de base. Porque a maioria das pessoas fala assim, eu quero fazer um ensaio, eu quero fazer a pose tal, a pose X, a pose Y... E a pessoa, ela não sabe, ela se atenta a pose. Se você não domina pose, se você não dominar técnicas de base, não tem rap sem técnicas de base, não tem pose sem técnicas de base, não tem domínio do ensaio newborn com resultado satisfatório sem técnicas de base, entendeu? Então, assim, aonde isso impacta? A questão de você falar, tem hora que não vai dar. E você sabe o que eu fazia no meu começo? Olha isso, eu perdia muito tempo com o ajuste fino, eu já tinha feito a foto, eu já tinha feito o clique, mas eu ficava naquela de, não, agora eu vou fazer melhor, agora eu vou fazer melhor. Eu já tinha feito o clique, que entregava o que a mãe queria, que deixaria ela feliz. Então para e pensa essa questão, porque quando você entende essa questão de ajuste fino, você começa a ter clareza de qual é o perfil do recém-nascido que está ali com você, porque isso é extremamente importante, você entender os 3 perfis. Isso é libertador. Você se sente mais segura durante o ensaio, você passa mais segurança para os pais, você passa mais segurança até para o recém-nascido que sente tudo que está ali no ambiente. Quer ver, Olha esse outro estudo de caso aqui, que legal. Eu acho muito bacana trazer e dividir isso aqui, porque são pessoas, mulheres como eu e você, pessoas que estão ali trabalhando com isso, né? É uma aluna que postou também na comunidade, ela colocou assim, essa bebê foi bem tranquila, porém tive que fazer um ensaio rápido.
Levou 1 hora, nunca havia feito em tão pouco tempo antes, porque o pai estava em horário de almoço e eles ficaram me apressando, tentei fazer com tranquilidade, não tive muito tempo, porém de forma rápida, por isso não tive muito tempo para ajustes finos, a bebê estava com 15 dias. Percebe como, quando você tem clareza do processo, ali, no caso dessa aluna, é muito bacana, porque embora ela soubesse, embora ela estudasse sobre isso, foi ali, no campo de batalha, na hora que ela estava com um cliente, uma pessoa que confiou a ela o recém-nascido e a oportunidade de fazer esses registros tão maravilhosos que são o registro do ensaio newborn nos primeiros dias de vida do recém-nascido, é que a ficha cai. É que descobre que é possível, entendeu? Então, assim, vê aonde uma coisa vai dar, aonde impacta na outra. Por quê? Porque esse medo é o medo do recém-nascido, é o medo de não conseguir concluir o ensaio, é medo de não entregar fotos que os pais gostem. Tá tudo bem, eu entendo você, eu já passei por isso. Inclusive, um dos problemas desse medo é que causa esses ensaios longos que muitas vezes a gente resolve como? Com conhecimento, estudando, parando, entendendo, analisando, sabendo interpretar ali os perfis de RN e, com isso, ter clareza para a tomada de decisão durante o ensaio newborn. Olha, eu vou te contar uma coisa. Uma das maiores mentiras desse mercado de fotografia newborn é que, qual é o fluxo de ensaio? Ou qual é a sequência de ensaio? Qual é a sequência de poses? Isso aí é uma conversa fiada do caramba. Sabe por quê? Porque cada bebê é único. E cada mãe é única. Maria, mas o que tem a ver a mãe com o recém-nascido? A mãe te contratou, confiou em você, pagou pelo seu trabalho. Ela tem um negócio que começa com E e termina com A, que chama-se expectativa. Exemplo. Dia desse chegou um neném aqui para me fotografar. Classificação giraia. Dificílimo. Sabe qual era a expectativa da mãe? Sapinho. Que normalmente não é esse tipo de perfil que faz esse tipo de foto. Eu conduzi o ensaio com toda a segurança e tranquilidade do mundo, com as técnicas corretas e entreguei um resultado super satisfatório que ela amou, gostou, comprou foto extra, comprou álbum, quer dizer, olha onde isso vai dar e a importância de você saber. De você ter essa clareza, porque esse medo que você está sentindo, ele tem dia e hora para acabar. Que se você colocar em prática isso que eu estou te falando, principalmente essa terceira dica aqui que eu vou te dar, e para você use sem moderação, tá? Porque é com base no campo de batalha. Divide aí para mim, tenha um ambiente intencional, estratégico. Vou te contar uma coisa, rede social... Instagram, mas Instagram, né? Nem sei se a galera não usa Facebook, mas enfim, vamos falar rede social. Rede social não é um retrato da realidade, é um recorte. Não é um retrato, uma narrativa que conta do começo ao fim. E aí o que acontece? Na prática, e eu me incluo nisso, nós fotógrafas newborn, a gente gosta de mostrar o que é mais legal, o que é mais bonito, aquilo que chama mais atenção, aquela pose que a gente adora fazer, aquela coisa toda. Aí quem está do outro lado, assistindo isso, vendo, consumindo este conteúdo, fica com aquela impressão de que do lado de lá é tudo fácil, do lado de lá é tudo tranquilo, e aquela coisa toda. Olha... Nem sempre é assim, mas tem uma técnica que eu uso aqui no meu estúdio desde quando eu me conheço por fotógrafa. E isso não fui eu que criei, isso não é uma coisa, nossa, a Maria é a gênia. Não, eu pura e simplesmente sei dessa ferramenta e eu adaptei ela para o meu estúdio, adaptei ela para o meu ensaio, muito por conta de mim no começo, e isso dá tanto resultado que impacta diretamente nos pais, que é esse ambiente intencional e esse ambiente estratégico. Por que eu estou pegando nessa questão de intencional? Porque a hora que você vê aquele recorte ali do Instagram, a hora que você vê uma coisa ou outra, você fica com aquela sensação de que foi sempre assim ou de que é assim. Na verdade, você consegue
prover um ambiente onde ele seja extremamente relaxado para os pais, aconchegante, usando um negócio que eu uso aqui na Dora. Quer ver? Divide minha tela para mim, ó. Vou te mostrar, isso aqui é um recorte dos bastidores aqui do meu estúdio, tá? Com essas mães maravilhosas com bebês. Isso aqui é dia a dia, tá? É dia a dia no meu estúdio. Os bebês maravilhosos, fofinhos. Primeiro eu te mostrei o Ravi. Ó, este príncipe é o Ravi. Aqui é o Gabriel, da Fran. E a Clarinha, fofa. O que tem em comum durante esse videozinho aqui que eu peguei rapidinho? Você percebeu que nos 3 os pais estavam extremamente relaxados e tranquilos? Em uma eu estava posicionando, a mãe estava pertinho de mim acompanhando. No outro, o bebê estava tecnicamente posicionado no colo dos pais e os pais tranquilo. No outro, ela estava aconchegada ali nos braços da mãe e os pais estavam tranquilos. Muito bem. Quem somos nós? Seres humanos. Como nós interagimos com o mundo de um modo geral? Mundo, tá? Da casa da sua avó, ao trabalho que você vai, ao passeio no shopping, enfim. Nós somos 1, 2, 3, 4, nós temos 5 sentidos, não temos? Audição, paladar, tato, olfato, visão, a gente está assim o tempo todo. Por exemplo, um gosto da infância que você lembra, um cheiro que a hora que você sente te remete a tal coisa. Pois muito bem, durante o meu ensaio newborn, eu tenho uma playlist que ela é estratégica e intencional, que demorou muito tempo para a gente chegar nela, porque é uma análise técnica de melodia e é uma análise técnica de letra. São acho que 4 horas e pouco, 5 horas de música, que quando você escuta, ela intencionalmente provoca essa sensação de ambiente acolhedor, de tranquilidade. E aqui vai funcionar independente do espaço que esteja, porque não é porque é no meu estúdio, mas é um recurso dos 5 sentidos dessa pessoa que eu estou ativando durante a sessão. Cara, isso faz total diferença, porque como eu te disse, a mãe, quando ela está fazendo o ensaio newborn, ela está num período muito sensível, ela está no puerpério. Cara, é uma oscilação hormonal gritante, e ela está fazendo este ensaio. E aí o que acontece? Quando eu coloco com a melodia, essas músicas com a melodia certa e a letra certa, provoca essa sensação de relaxamento. E aqui vem a mágica suprema. O bebê está no período simbiótico. Período simbiótico. Vou traduzir de um jeito bem rápido. Ele não sabe que saiu da barriga da mãe. Ok? Tudo que ela sente, ele sente. Tudo que ela sente, ele sente. É impressionante. Existe até uma linha, eu falo linha, mas nem sei se o termo certo é esse, mas existe uma corrente dentro da medicina, ou médicos que pensam e consideram e falam que o primeiro trimestre de vida do bebê é considerado uma esterogestação. Se eu falei errado, você me corrige aqui nos comentários. Enfim, é uma gestação fora da barriga. E adivinha quanto tempo dura o período simbiótico? 3 meses. 3 meses. Ou seja, é muito tranquilo de trabalhar, porque a gente acaba conduzindo nesse estágio e a mãe, isso reflete. E aí o que acontece? Para e pensa comigo aqui agora. Você que está comigo aqui, que já vai pegar essa última dica, que vem na sequência. O que acontece se eu tenho uma mãe relaxada, uma mãe tranquila? Eu tenho um bebê tranquilo. E o que acontece se eu tenho um bebê tranquilo e uma mãe tranquila? Eu, fotógrafa, fico tranquila. Agora me responde, aonde tem tranquilidade, tem espaço para medo? Se você tiver estudado e souber como é que o recém-nascido funciona, entender e se adiantar às situações,
Provavelmente não. E aí eu quero te dar uma dica suprema. Volta aqui, tá aqui já. Uma dica suprema. Você consegue sair dessa aula aqui agora, aplicar isso que eu te falei, obviamente, porque isso aqui é validar em campo de batalha, mas você também consegue dar um passo além, porque você consegue estudar sobre o recém-nascido. Acabou de sair a 3ª edição do livro Domínio Inicial Newborn. Vou deixar aqui embaixo, livrodamaria.com.br. Lá, desse livro, são mais de 150 páginas, 10 capítulos, incrível, é a 3ª edição. E existe um capítulo lá inteiro sobre o bebê. Então você consegue dar um passo além, estudando, compreendendo e entendendo sobre o recém-nascido desse jeito que eu fiz aqui com você, de uma forma simples, direto ao ponto, com exemplos práticos e que começa a te dar segurança. Só isso vai resolver sua vida? Olha, não, eu vou ser honesta com você. Isso aí é um ponto de partida, é um primeiro passo, mas que é super válido. E que neste momento você consegue começar da onde você está, começar a estudar, começar a entender, começar a ter clareza do processo, começar, igual por exemplo, lá você aprende como é que você identifica o estágio de sono do recém-nascido. Então, assim, tem muita coisa legal mesmo. É uma dica muito válida para você que está querendo realmente levar a fotografia newborn aí, a sério, levar para um outro nível e aproveitar toda essa oportunidade que tem. Gente, o mercado de fotografia newborn, ele é quase 3 vezes maior que o tradicional mercado de fotografia de casamentos. É muito grande. E nós estamos vivendo agora, na fotografia newborn, a 3ª onda. A gente está vivendo a 3ª onda. Tem muita gente que já entrou nesse mercado só atrás, porque o fotografia newborn você cobra mais caro. Que já entrou nesse mercado só atrás de dinheiro. Quem está só atrás de grana, embora se pague muito bem na fotografia newborn, de verdade, não se cria. Você tem que gostar de recém-nascidos, você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar da missão que é, porque tem dias que são difíceis. Todo dia é uma vitória, todo dia é uma nova evolução. E aí, com isso, tem uma oportunidade gigante, porque tem muitos lugares que não tem fotógrafa especialista, tem lugares que tem fotógrafas que estão extremamente cansadas que eu digo assim, elas não são especialistas em newborn, elas fazem o acompanhamento e também fazem o newborn. Não tem nada de errado com isso, tá? Mas, normalmente, uma pessoa, quando ela não é focada assim, ela está deixando muito dinheiro na mesa. E aí é uma oportunidade para quem realmente quer empreender nisso. Por isso que eu estou te falando. Vale a pena, certo? Muito bem? Dito isso, não se esquece que nessa semana a gente tem aula ainda. Eu encontro você na... Quando que é a próxima aula agora? Quinta-feira. Nessa semana ainda, na quinta-feira. Um beijo e depois, não esquece, me segue no Instagram, é @mariamusa. Se você quiser falar comigo, é só enviar um direct. Fui!